Aleluia, glória a Deus. Eu queria te pedir que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. A gente obrigado. 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos compartilhar hoje de modo mais resumido, a gente vai falar só uns 20 minutos aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre batalha espiritual, como é que muitas vezes a gente precisava discernir as questões espirituais na nossa vida, uma vez que nós somos corpo, alma e espírito, e a gente sabe que todas as coisas, elas na verdade são reproduzidas no nosso corpo. A palavra de Deus diz que todo pecado, ele é cometido fora do corpo. Mas o pecado da prostituição, do adultério, ele é cometido no corpo. Por isso que é um pecado muitas vezes mais grave, vamos pôr assim. Às vezes as pessoas falam, não existe pecadinho, pecadão, e eu vou te falar, existe sim. Há uma diferenciação de pecados que a Bíblia fala. Existe uma diferenciação, nós precisamos entender isso de uma forma clara. Mas a gente não vai falar aqui hoje, basicamente, sobre pecado. A gente quer, na verdade, trazer uma palavra que possa animar seu coração, que possa realmente revigorar a sua alma, né? Porque, de uma forma ou de outra, irmãos, eu vejo o seguinte, o que na verdade a gente tem visto e o que a gente tem ouvido. Muitas pessoas, elas muitas vezes chegam a nós com muitas dúvidas e perguntam muitas coisas. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes têm dúvida é com relação às questões espirituais, até essa questão de batalha espiritual. As pessoas, por exemplo, ficam impressionadas com muitas coisas, e eu vejo que, de uma forma ou de outra, nós como seres humanos, a gente é muito movido pela superstição. Nós somos pessoas supersticiosas. Nós somos pessoas impressionáveis. A gente vive pelas impressões. A Bíblia diz que o homem julga, o homem analisa as coisas pelo que vê. E Deus avalia, Deus julga as coisas a partir do coração. Então, enquanto o homem fica vendo a aparência das coisas, Deus olha, na verdade, a intimidade, o coração das pessoas. Porque nós podemos ser pessoas de aparência. A gente pode viver uma aparência boa. Às vezes a gente olha para um cidadão, o fato dele ficar sorrindo, o fato dele ser muito extrovertido, significa para nós que ele é alegre, que ele é feliz, e não é verdade. Tem muitas pessoas extrovertidas usando isso como uma defesa, porque ela é carente, ela necessita de aceitação, ela necessita de amor. Então ela tem esse sentimento, então ela faz disso a sua personalidade. Então essa questão da aparência é uma questão muito peculiar, que a gente não pode ficar muito baseando a nossa vida por isso. Agora a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios o seguinte, capítulo 10, a gente vai ler só o versículo 3 e 5, ele diz: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo aqui, amados, que ainda que a gente viva na carne, ainda que a gente milite na carne, a gente precisa entender que as nossas armas, aquilo que vai dar substância ao nosso ministério, ao nosso chamado, aquilo que vai nos dar autoridade, não são a procedência da carne, mas são aquilo que eu consigo entender, aquilo que eu conheço mais de Deus. Por isso que ele diz que é preciso que a gente avance, para que a gente conheça mais a Deus. Ele diz, e que se levante contra o conhecimento de Deus, porque tudo isso que nós estamos vivendo como uma armadilha na nossa vida, é para que a gente viva sofismas e enganos, e a gente deixe de cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele diz que seja
todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A partir do momento que a gente tem a consciência de que nós iremos obedecer a Cristo, parte daquilo que seja as nossas lutas são resolvidas. Porque por mais que eu venha passar por circunstâncias na minha vida que aparentemente me abala, uma vez acertado em Cristo, eu já não sinto o quê? Abalado. E eu fico vendo que às vezes nós seres humanos, a gente tem uma tendência a viver duas polaridades. Ou a gente é muito atemorizado, e a gente tem um medo exagerado do nosso inimigo. As pessoas são muito impressionadas, as pessoas ficam preocupadas se macumba pega, se eu estava conversando com uma pessoa que ela recebeu uma palavra seguinte: você está rodeado de muita inveja, é isso que não está funcionando as coisas na sua vida. E essa pessoa está tão impressionada com essa palavra, que ela está achando que tudo que acontece de ruim na vida dela é fruto de quê? De inveja. Mas eu quero te dizer, desde que o mundo é mundo, essas coisas existem, e essas coisas não vão deixar de existir. Muitas coisas que nós estamos deixando entrar dentro do nosso coração e nos deixar escravos, e nós ficamos à mercê desses sentimentos, é porque a gente fica impressionado, e a gente não combate de forma eficaz todas essas coisas. Eu lembro que quando eu me converti, e a gente tinha mais ou menos aqui um ano de conversão, a gente foi fazer uma viagem de evangelismo lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. E foi os jovens, e o pastor Terço pai, que era um homem assim muito centrado, um homem muito conhecedor da palavra de Deus, era um ancião. Ele foi nessa viagem conosco, porque ele tinha morado lá, né? Ele era a pessoa mais idosa do grupo, e o grupo era bem jovem, né, que estava indo. E eu lembro que eles tinham lançado uma música até muito assim, fazia muita chacota com relação a Jesus e o diabo, pisar na cabeça de Satanás. E a gente veio cantando essa música, né? E o pastor Terço, ele praticamente assim, mandou todo mundo calar a boca, e ele deu uma lição de moral na gente assim, terrível. E eu lembro que ele deu um sabão na gente dizendo o seguinte: com as coisas espirituais a gente não brinca. Então eu não quero saber aqui de vocês ficar brincando, levando o nome de Cristo em vão e brincando com Satanás, porque ele é um inimigo, na verdade, impetuoso. E ele veio para matar, roubar e destruir. E aí nós ficamos meio assim e tal, sem graça. Aí começamos a cantar uns louvores lá e tal. E fomos para Cuiabá. Chegando lá em Cuiabá, nós fomos numa escola onde a gente ia fazer o evangelismo. E aí o diretor da escola, ele falou: eu gostaria de conversar com algumas pessoas em particular, os líderes, que eu queria compartilhar um negócio assim, muito sério que está acontecendo e tal. E aí o pastor Terço foi, eu lembro que eu fui, o Gálvaro foi, e mais uma ou duas pessoas, mais o diretor da escola. E aí o diretor da escola, ele pediu para a gente se assentar, ele queria compartilhar. E ele virou e falou o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito terrível aqui na escola, uma perseguição, algo demoníaco, e a escola está sofrendo muita retaliação, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e nós estamos muito apavorados, nós estamos muito com medo. E eu lembro que o pastor Terço até interrompeu esse diretor, e de novo o pastor Terço deu uma palavra assim, de exortação para o diretor, mas agora ao contrário. Ele disse: presta atenção, desde que o mundo é mundo, Jesus já deixou uma mensagem para nós, que o nosso inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então o que você está contando para nós não é novidade nenhuma, numa boa, não é novidade nenhuma. E o que está acontecendo aqui na escola, na verdade você está muito impressionado, você precisava reconhecer aquilo que Deus é na sua vida, que Deus te capacita, que Deus te fortalece. Aí nós ficamos assim: mas puxa vida, lá no ônibus ele já deu um sabão na gente, porque a gente estava fazendo chacota com a palavra, mas aqui ele já está dando uma palavra, e nós começamos, porque é nesse processo que a gente vai amadurecendo e entendendo. E a gente percebe que na nossa vida é dessa forma. Às vezes a gente fica muito atemorizado com relação ao que os inimigos podem produzir em nós, e a gente não tem temor e reverência em Deus. Então a gente quase que inverte. A gente fica com medo de Satanás, mas a gente não tem temor em Deus. E aí a gente faz o que faz,
A gente vive uma vida muitas vezes leviana, pecadora, em pecado, e nós, na verdade, deixamos de ter temor em Deus, que é um Deus vivo, que é um Deus que não se brinca, que é um Deus que leva a sério todas as coisas. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, com relação a comer as coisas sacrificadas a ídolos. Quando perguntaram para Paulo se as pessoas poderiam ir num templo pagão e comer as coisas ali sacrificadas a ídolos, Paulo disse, eu poderia até ir lá e comer, não tinha problema algum, nenhum, porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Outros deuses não têm força alguma, não têm poder algum. Então comer uma coisa sacrificada a um ídolo não tem problema algum, desde que nós tenhamos uma consciência forte em Deus. Mas na medida que eu faço alguma coisa e escandalizo o outro que é fraco na fé, então eu faço com que esse peque. Então, por conta disso, eu então não como essas coisas. Paulo está dizendo que se a gente tivesse a consciência do Deus a quem servimos, do Deus a quem é Pai, e nós somos filhos, fomos lavados e purificados por essa palavra, nós não precisaríamos ter medo de coisa alguma. Medo de coisa alguma. E por que muitas vezes nós estamos morrendo de medo das questões espirituais, dando mais importância ou mais valor a elas do que de fato elas têm, mas também nós relaxadamente levamos esse evangelho de modo indigno? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, eu oro a vocês, eu peço a vocês que vocês vivam de maneira digna da qual vocês foram chamados. Se a gente também não entender que a gente vai viver de modo digno pelo qual fomos chamados, não adianta a gente tentar achar que a gente vai entrar numa batalha espiritual e a gente vai lá lutar contra demônios, contra potestades, porque isso não vai funcionar na nossa vida. Precisamos mesmo, amados, reconhecer quem é Deus, porque Paulo, escrevendo, ele diz, nós precisamos nos submeter a Deus, e aí nós poderíamos ter toda a autoridade de resistir ao diabo, porque ele fugiria de nós. A gente só lê esse texto na perspectiva de resistir o nosso inimigo e ele fugir, mas a gente se esquece que Paulo escreve antes que a gente deveria se submeter a Deus, e às vezes a gente não submete a Deus e a gente quer resistir o nosso inimigo e não vai funcionar. Por isso que às vezes a gente fica aí com medo das coisas, e a Bíblia diz que a estratégia com qual o nosso inimigo usa contra as nossas vidas é o medo, porque lá em 1 João no capítulo 3 diz, o medo produz tormento, o medo escraviza, o medo faz com que as nossas reações sejam fora do propósito de Deus. Por isso que o medo nos perturba tanto, por isso que as pessoas amedrontadas, elas reagem contra a vontade de Deus. Por quê? Porque o medo escraviza, e aí a Bíblia diz, e o perfeito amor lança fora todo medo, e aquele que tem medo nunca será aperfeiçoado no amor. A única forma de nós ficarmos livres do medo é a gente entender o amor de Deus, porque aí eu não teria medo da morte. Por que nós temos medo de morrer, sendo que a gente sabe que vai morrer? Ah, mas eu queria ficar aqui o tanto que eu pudesse ficar aqui para me aproveitar. Aproveitar o quê? Será que aquilo que a gente está vivendo, a gente de fato está aproveitando? Será que a vida que eu tenho levado, de fato, é essa vida que Deus desejou que a gente tivesse? Então a gente está com medo de quê? Por que a gente tem medo do dia de amanhã? Por que a gente tem medo se a gente dá conta de criar bem os nossos filhos ou não? Por que a gente de fato não confia em Deus? O que Deus, na verdade, fica tenso, porque Ele fica tenso com a gente, é quando a gente não confia nele. É quando Ele dá toda a palavra e direção, e ainda contudo a gente fica o quê? Amedrontado. Essa foi a palavra que Deus deu a Josué. Você acha que foi simplesmente para levantar o ego de Josué, que Deus o advertiu, quando eles estavam na iminência de assumir lá a terra de Canaã? Deus chegou para ele e disse, aonde você pisar, a planta do seu pé será seu.
Não tenha medo, Josué. Ser forte e corajoso. Ninguém poderá lhe resistir todos os dias da sua vida. E Deus repete mais de 2 vezes. Ser forte e corajoso. Não temas. Você sabe quantas vezes a palavra diz não temas na Bíblia? Mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes há uma palavra que Deus diz para alguém: não temas. Porque se nós entendesse aquilo que fosse a provisão de Deus, aquilo que fosse o sustento de Deus, aquilo que fosse a segurança que Deus me proporcionaria, eu não temeria. Por isso que Deus foi lá, quando ele levantou Moisés para mandar 12 espias, e Deus mandou os 12 espias para espiar a terra sobre uma promessa, porque ele disse, antemão: eu sustentarei o meu povo, eu serei com o meu povo, eu guardarei o meu povo, eu protegerei o meu povo. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, estava levando o povo através do deserto, essa promessa já era uma promessa de Deus, que Deus levaria o povo para desfrutar de uma terra que mana leite e mel em Canaã. Então o povo já sabia que iria herdar Canaã. Então por que Moisés mandou 12 espias para olhar o quê? Sabe por quê? Porque Deus ainda queria provar o coração do povo, se o povo dependia dele ou não. Tanto é que foram 12 espias, e 10 dos espias voltaram com a palavra extremamente negativa. Os gigantes lá é muito grande, é um povo volumoso, mais do que gafanhotos. Se a gente entrar lá, nós vamos morrer. Não tem condições de a gente combater esse inimigo, sendo que Deus havia prometido. E aí só 2, Josué e Caleb, disse: não, a terra lá é prometida. Lá nós trouxemos um cacho de uva, que só para trazer esse cacho de uva foram 2 pessoas que carregaram ele. É uma terra que mana leite e mel. Nós não temos que ter medo dos nossos inimigos. E Deus se irou. Deus se irou e disse para Moisés: ninguém herdará a terra a não ser Caleb e Josué dessa geração. Ninguém. Porque Deus não gostou com que o povo duvidasse daquilo que fosse a promessa de confiar nele em qualquer momento. E às vezes na nossa vida, irmãos, tem sido isso. E é impressionante porque a avaliação que o povo teve foi uma avaliação de impressão. Olharam e esqueceram da promessa. E aí a Bíblia diz que eles tomaram posse, entraram em Canaã, rodearam Jericó, venceram a batalha em Jericó. Depois de Jericó, Josué mandou alguns homens para ir para a cidade de Ai, para olhar a cidade de Ai, porque eles queriam avançar lá na cidade de Ai. Agora interessante, porque quando Deus disse em Jericó: vocês vão destruir todas as coisas, todas, vocês não terão nada a não ser o ouro, a prata, todos os despojos, vocês vão recolher isso para ser consagrado ao Senhor. E aí Acã, que era um soldado que lutou, ele pegou uma capa, ele pegou mais ou menos 10 quilos de prata e 600 gramas de ouro, e escondeu debaixo da sua tenda e guardou isso para ele, escondido. E quando aqueles homens foram em Ai, depois de vencerem em Jericó, eles disseram: nós podemos ir lá, que a gente vai ganhar fácil aquela luta. Podemos levar só 3.000 homens, Josué, não precisa nem o exército todo, que a gente vai ganhar. Então Josué mandou 3.000 homens lá. Quando esses 3.000 homens chegaram em Ai, todo o povo se levantou e perseguiram esses 3.000 homens, e mataram 36 no caminho, e eles fugiram. Então Josué rasgou suas vestes e chorou a Deus: por que o Senhor me colocou diante dos meus inimigos? E Deus falou assim: no meio de vocês há um comprometido, que desobedeceu, que não cumpriu a palavra. E eles foram jogando sorte até que chegaram na tribo de Acã, chegaram na família de Acã e chegaram em Acã. E Acã confessou o seu pecado. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, em nome de Jesus, que o medo que muitas vezes tem pairado no seu coração tem impedido você de tomar decisões na sua vida. E essas decisões
vão te levar a um nível superior de relacionamento com Deus e um nível superior à sua vida com Deus. Porque quando nós temos medo, a gente tem uma tendência a se esconder, foi isso que Adão fez, e a gente tem uma tendência a transferir. A gente fica aí sendo mestre para transferir a responsabilidade um para o outro. Quando Deus, na verdade, foi conversar com Adão e perguntou: por que você se escondeu? Ele disse: eu me escondi porque eu tive medo do Senhor. E ele falou: por que você está com medo? O que você fez? Aí Adão falou: eu comi o fruto. E eu comi o fruto porque foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu comer. E aí Deus virou para a mulher e perguntou: o que você fez, Eva? Aí ela falou assim: eu não fiz nada, foi a cobra, foi a serpente que me enganou. Então ficou uma transferência de um para outro. Quando Deus foi lá conversar com Adão, ele transferiu para Eva. Quando Deus foi conversar com Eva, transferiu para Satanás. E na nossa vida muitas vezes é isso. A gente fica aí tentando transferir as coisas na nossa vida. A gente fica tentando se esconder. E quantos de nós estamos escondidos numa aparência de fragilidade e vivendo uma vida que desagrada a Deus? Então hoje, em nome de Jesus, nós já encerramos nosso tempo aqui. Eu quero te dizer o seguinte: há tempo de você vencer os seus medos e você prosseguir para uma vocação digna do seu chamado. Você não precisa ter medo de coisa alguma, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queria te pedir que você fechasse seus olhos.